Arnaldão, como é que é essa vida aí? Tu tá... Há quanto tempo que tu ficou na televisão? Só de televisão, quanto tempo, cara? 29 anos. 20... Cara, isso aí, mais um pouquinho chega na minha idade. Mentira. Você parou na Copa, foi... Foi da Copa de 2018. Eu anunciei que ia sair da TV Globo e parei mesmo e foi em dezembro. Até dezembro eu tinha contrato e aí pedi para sair, para desfrutar um pouco da vida. Né? Foi por isso. Tava a fim Pelo de seguinte, eu passei quase 50 e tantos anos sem fim de semana. Porque desde o tempo que eu apitava, fim de semana, festas, aniversário de crianças, casamento. Perde tudo. A família perde tudo. Você viaja a semana toda, dorme uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes por semana em casa. E isso foram durante 50 anos, como árbitro e depois como comentarista, porque tinha jogos em todos os lugares do mundo, toda quarta, todo domingo, né? Sim. E, cara, tu foi o único brasileiro que apitou uma final. Dois. Teve o Romualdo Filho em 86. Eita. Em 82 eu apitei Itália e Alemanha. Eu fui o primeiro sul-americano a apitar uma final de Copa do Mundo. Entendi. Até então eu só apitava árbitros europeus. E aí foi um negócio meio estranho para a imprensa europeia quando a FIFA me escolheu. Não foi por acaso. Eu tinha tido uma carreira, eu tinha tido a Olimpíada de 76, eu tinha apitado uma final da Austrália de um Mundial. E quando chegou em 82, o Brasil tinha uma seleção, para quem não se lembra, quem não era nem nascido, era do Tele Santana, uma seleção maravilhosa, com Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, enfim. Só monstro. Só monstro. E aí o Brasil perdeu da Itália e se desclassificou, foi desclassificada. E aí, para você chegar à final, o teu país que você representa não pode estar na final. E aí eu apitei a final de 82. E logo depois, em 86, o Romualdo Filho, o Brasil também não se classificou, apitou a final, que também foi a Alemanha. A Alemanha também perdeu para a Argentina em 86. Por que no meu caso, foi a Itália. Você acha que nunca mais teve brasileiro apitando? Não, a oportunidade. Primeiro que o Brasil sempre chegou. Tem E isso segundo que, por exemplo, na Copa de 90 o Brasil não chegou e o árbitro era o Zé Roberto Reit, que chegou a apitar semifinal, porque aí já era demais, 3 vezes. Agora não, outro dia apitou. O argentino apitou a abertura e a final, coisa que é muito difícil. Tem mais alguma aí, Jean? Mais uma aqui, o Ale mandou. E aí, Arnaldo, vai pro Catar? Conta alguma história boa das campanhas do Tetra e do Penta. O Galvão ficava puto mesmo com o Pelé. E a Copa na Coreia e no Japão, foi o último grande momento da nossa seleção? Não, eu não vou ficar por aqui no Brasil. É muito calor lá, eu não vou, porque calor é muito chato. Eu moro no Rio de Janeiro, cara. Mas lá é muito pior que o Rio de Janeiro. Você já foi lá? Eu conversei com o Jorge Santana, ele falou que quando ele trabalhava lá, até hoje ele tem que ficar pingando um colírio. Caramba. Do caso do calor, causou uma parada lá. Sinistro. Que ele perguntou, negócio de Copa do Mundo, de perrengue. Do Galvão lá. Tem um vídeo famoso que tem no YouTube que o Galvão e o Pelé... Não, ali foi o seguinte, o Pelé na primeira Copa do Mundo dele foi em 94, ou não, 90. Não estávamos juntos, não sei se foi 94. Primeira, ele começava a falar e tem um negócio que na rádio, na televisão e na rádio, é o delay. Delay é o seguinte, é que você fala, a tua voz vem ao Brasil e depois tem um retorno da tua fala que está aparecendo na televisão. O pessoal está ouvindo na televisão. E às vezes você deixava um pouco alto aquele retorno, então aquele delay te confunde. E o Pelé, aumentaram muito aquele retorno dele, ficou muito alto. Aí ficou nos Estados Unidos, 94, se não me engano. Aí o que aconteceu? Então o Pelé, ele falou assim, o Brasil, aí ele esperava a voz dele chegar no Brasil, voltar para lá, e aí ele falava assim, tem que jogar? Aí tem que jogar. Falava, dava um tempo e voltava. Fazia segundos. Mas 5 segundos é uma eternidade. Sim, e aí, com isso, ele começava a falar e a bola começava a correr. E a bola, às vezes, ia perto da área e você ficava agoniado. Por quê? Porque se sai um gol e ele estivesse falando, não ia ter narração. E aí o Galvão ficava olhando, né? E o Pelé conversando. Porque aí de noite, depois do jogo, falou, fulano, fala pro Pelé, pô, ele tem que falar mais rápido, porque você vai perder o gol. Aí o Galvão falou assim, pô, Fernandinho, diminui o retorno dele, porque aí ele não conversa, não vai falar com o delay. Mas não sou eu, vocês têm que falar. E aí essa gravação
ficava no satélite. Aham. E aí veio ao ar essa explicação. Mas foi isso. E isso acontece com qualquer um. O problema do delay te acaba. Você tem que tirar o delay e ir falando. Esquece o retorno. Sim. E como é que foi depois? Você teve sua carreira de árbitro, quando é que você decidiu parar? Não, aí eu tô em casa, houve um jogo do Brasil no Chile, Brasil e Chile, eliminatória da Copa do Mundo, um jogo catimbado pra burro lá no Chile. Antes do jogo, o Romário saiu no cacete com o jogador lá, era pra ser expulsando do jogo. Pra tu ver, saíram na porrada antes do jogo. Pô, o clima como é que tava. E aí o jogo tá correndo, não sei o que, de repente chuta uma bola de longe, o Chile, o Tafarel faz uma defesa em 2 tempos. Porque o chute era forte, se você escora, ela quica, você pega e vai embora. Nisso que ele fez a defesa, ela quicou, ele pegou de novo, os jogadores chilenos gritaram: "Ah!" O juiz, coitado, era um tal de Palácios, que eu conhecia, tive comigo na Olimpíada de Seul, colombiano, apitou no grito. Prrr! Porra, ninguém entendeu o que ele apitou. Ele deu um tiro indireto contra o Brasil, 2 toques do Tafarel. Aí o Tafarel não entendia, estava com a bola na mão, pegou a bola, o chileno deu para o chileno. O chileno pegou a bola dentro da pequena área, tocou para o lado, chutou, gol. O chileno correu para o meio do campo, o estádio, gol. O juiz correu para o meio do campo, gol. E aí? Ninguém entendeu o que esse cara deu. Foi gol ou não foi gol? Aquelas confusões. Uhum. Aí o Pelé, o Galvão narrando: "O que houve, Tino?" E não sei o que, o Tino. O banco também está querendo saber o que houve, não sei. Ô, Pelé, o que houve? Ele, entendeu? Entende? E não falou nada. Entende, também não explicou. Eu digo: "Pô, o que esse cara deu? Deu 2 toques, tiro indireto." Porque tiro indireto, quando o goleiro pega a bola com a mão, defende, sim, bota no chão. E pega de novo. Pega de novo. Aí é tiro indireto contra ele, porque são 2 toques que ele fez. Não pode. Não pode. Aí o que aconteceu? Aí toca telefone depois do jogo, o que aconteceu, não sei o que, me chamaram na Globo para explicar. Aí eu expliquei. Pior, o cara deu um tiro indireto dentro da pequena área. E o cara cobrou dentro da pequena área. E tiro indireto contra o Brasil, a favor do Chile, tinha que ser na linha da pequena área. Você tem que trazer a bola para a linha da pequena área. Não pode bater dentro da pequena área. Mas como ninguém sabia, porque é muito difícil ter um tiro indireto dentro da pequena área. Imagina, a barreira vai ficar na linha do gol. Pô, vira uma bagunça. Aí expliquei isso. Acabou a explicação. O Armando Nogueira, o Alberico e a Alice falaram assim: "Vem cá, você não quer ser um assessor, um comentarista aqui da TV Globo?" Aí eu fiz como faz lá hoje em dia. Não falei naquela época, não existia. Demorou. Mas vem cá, antes disso, tinha um comentarista de arbitragem lá? Não, cara, não tinha. Então você foi tipo o primeiro comentarista de arbitragem? Me chamaram. Aí me deram um crachá, ticket de restaurante, plano de saúde. Aí eu falei, eu virei o Bozó, um personagem antigo do Chico Anísio, que pouca gente se lembra, conhece, que eu trabalho na Globo. Mas não fazia, não criar. Eu ia lá, sabe? Não tinha nenhuma jogada, não tinha nada. Aí eu falei, pô, eu sou inquieto. Aí eu comecei a produzir um programa que eu mostrava um lance, o lance passava na imagem, um chroma key, e eu entrava e mostrava esse lance, o juiz errou por causa disso, e apontando a imagem. E usava a imagem. Eu sou professor de educação física, eu sabia dar aula, fazer palestra sobre isso, e comecei a explicar na televisão de forma didática. Aí eles viram, corrigiram algumas coisas, eu fugia um pouco do microfone, quando botava o teleprompter eu errava, eu tinha que falar aquilo que eu pensasse de forma espontânea, de forma que o telespectador entendesse. Aí falou assim, tu vai fazer um jogo aí do Brasil, junto com o Galvão e Pelé. Eu liguei mesmo, é? Aí fui lá e fiz, off-tube, jogando não sei aonde, nós ficamos no estúdio. Aí gostaram, aí eu virei comentarista de arbitragem, primeiro comentarista de arbitragem, aí fui à Copa de 90, que é a minha primeira Copa. Lá eu fiz tudo, estreiei até como repórter lá, fazendo reportagem, enfim. Eu fazia de tudo. E eu comecei a aprender isso. E isso veio muito em cima do momento meu que eu estava montando em 90, então eu estava montando uma afiliada da Globo em Resende, chama-se TV Rio Sul. E aí a televisão me fascinou como meio de comunicação. E aí eu comecei a... E eu tentando falar de forma didática, acessível a qualquer torcedor entender. Uhum. As crianças e em jogos de seleção para as mulheres também, porque as mulheres assistem muitos jogos da seleção. E fiquei 29 anos, e aí tinham tantos jogos que nós convidamos outros comentaristas. E aí eu virei uma espécie de coordenador desses comentaristas. Do Gaciba, do Paulo César, do Renato Marcília, e aí depois... Aí chegou um momento que eu coordenei um programa, a Regra é Clara, que fazia primeiro, faz até hoje dentro de seleção. Aí chegou um momento, parei, eles contrataram outros comentaristas, tem meninas comentando, que é muito legal.
Mas ali a função deles não é dizer se foi pênalti, não foi pênalti, se foi certo ou foi errado. É explicar a regra. Por exemplo, mudando de futebol para futsal. Vale gol de lateral? Sei lá. Você sabe? Do futsal? É. Vale. Alguém Chutei. sabe? Vale se bater em alguém. Mas os caras no jogo do Brasil e Argentina estavam dando bico direto pro lateral para dentro do gol. E ninguém me explicava se vale gol direto ou indireto, que eu não sou obrigado a saber se vale gol de lateral, tá vendo? O David não sabia. E você chutou. Eu chutei. O outro mineirinho lá diz que vale porque ele acho que ele deve ter lido a regra. Alguém fala. Porque ninguém. Isso tem que ter em tudo que é esporte. Tem que ter no atletismo, tem que ter na natação. Explicar a regra. No vôlei. Mas hoje tem, né? Tipo, pra Pouco. Gente, não é... No basquete tinha uns caras excelentes que sabiam, o Renatinho, sabia a regra, técnico, professor. Mas não explica. Aí bota ex-jogador. Quem menos sabe é ex-jogador. Sabe menos ainda. Porra. É 2 toques. Explica o que é 2 toques no vôlei. Pois é. Você tem que explicar, meu irmão. É que a bola passou de uma determinada posição e você levantou e praticou. Isso é uma coisa que eu fui assistir a Olimpíada nesse ano, eu fui ver várias coisas, né? E era uma coisa que eu tinha muita dúvida mesmo. Tipo, por exemplo, o skate e o surf que eu fui assistir. Cara, eu não fazia ideia das regras, sabe qual é? E aí começava a aparecer os pontos ali, então eu ficava, por que tá ligado? Eu ficava confuso, e porque quem tava comentando não era uma pessoa especialista na regra, era... Claro. Né? E aí... Eu fui um período da Sport TV e eu falava assim, vai ter boxe. Chama um técnico de boxe, chama um juiz de boxe, que ele vai mostrar os critérios. E aí começaram a chamar. Porque se você não chamar um técnico, o telespectador, que não tem obrigação de saber, tem que saber, pô. Alguém tem que ensinar ele. Essa foi a razão de que durante 29 anos eu procurei fazer comentários de forma didática. Tinha juiz que... O Arnaldo falou mal de mim. Eu digo, meu irmão, tua função é pública. Tu não quer que fale mal? Fica em casa dormindo que ninguém vai falar mal de você. Tu não erra, né? É só não errar também, né? E outra coisa, quando eu elogio, tu não fala nada. E não fala. O pessoal só lembra quando você fala mal. Isso é um mal do ser humano. Eu também fico bolado com os comentários negativos. Mas é normal. Tu acha que todo mundo vai achar você bonito? É porque eu sou elegante? bonitinho pra caralho. Não, né, mas cara? é Olha que só, você... olha aqui de lado assim. Eu vou copiar o cara. É ridículo. Cara, e o Bem Amigos? Como é que foi fazer o Bem Amigos? Tu é um... Assim, você parece ser um grande amigo do Galvão. Bem amigo foi o seguinte, na Copa da França, acabava o jogo, a gente ia para a redação em Paris e fazia um programa de madrugada lá, ao vivo, 5 horas da manhã lá, 4 horas da manhã lá, que saía aqui no ar, ao ar, 11 horas da manhã, 11 horas da noite aqui, era 5 horas da manhã lá. Tanto é que tinha gente que dormia. O Pelé trabalhava no programa, ele dormia de 2 até as 4 horas, acordava, o rei, estava no programa, ele acordava e fazia. E naquele programa foi um bate-papo, onde apareciam as cantoras, cantores, onde a gente puxava lá um samba, eu puxava uma lata de lixo, o Júnior toca bem, né? E aí eu ficava só no bumbo, assim, bum, 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 porque eu não toco nada. Mas aí eles cantavam e tal, e aí ficou legal. Aí quando nós voltamos, assim, vamos criar um Bem Amigos. Nesse dia, nessa época, eu estava criando um programa, produzindo, já estava na forma de piloto, de um programa chamado Regra é Clara, que era um programa de perguntas e respostas, valendo alguma coisa, e de lances polêmicos durante a semana. E aí, o que aconteceu? Aí o Galvão falou assim, Arnaldo, você, 15 em 15 dias, você pode participar do Bem Amigos? Posso. E eu tinha que vir a São Paulo. Naquela época, eu trabalhava no mercado financeiro, e eu tinha reunião na BMF toda terça. Eu digo, eu vou segunda, faço o Bem Amigos à noite, e vou, terça tem reunião e faço. E aí comecei na primeira vez, o que eu vou falar? Eu não gosto de falar se o sujeito jogou bem, se jogou mal, se o técnico acertou na substituição, se não acertou. Não é minha praia, pô. A minha praia é a arbitragem. E aí eu separava uns lances polêmicos e comecei a produzir esses lances polêmicos lá, que chegava mais cedo. E aí eu falei, e eu inventei uma pergunta. Eu inventei uma pergunta absurda. O cara chuta, a bola bate no cachorro e entra. Gol de quem? Vale gol, não vale gol? Botava opção. Aí eu digo, tem que apostar alguma coisa, vamos apostar um jantar. Eu não pagava nunca. Aí entrou um patrocinador e botou o nome do restaurante. Aí todo mundo ia para o restaurante depois do jantar. E aí, toda segunda-feira eu estava lá inventando perguntas e eu cheguei à conclusão que ninguém entendia nada de regra de futebol. E aí eu dizia que era absurdo. Não, Galvão, isso não, a regra não é clara, isso aí como é que pode, não sei o que então. E aí... Mas e se entra um cachorro e a bola bate nele e vai no gol? Antigamente era bola ao chão, agora vale o gol.
Quer saber uma curiosidade sobre exatamente o que você tá falando? Que tem uma série, que é uma série de futebol, chama Ted Lasso. Tem um episódio dessa série que o cara vai bater o pênalti e um cachorro pula. Ele mata o cachorro. Tem isso. Ele né? mata o cachorro com a bolada e a bola não entra. É. Então, assim, hoje o lance continuaria? É porque se não atrapalhar o goleiro, mas continua. Teve uma pergunta que eu fiz sobre Gandula. Isso não vai acontecer nunca. Os caras esculachavam, como se diz na gíria. Aí um dia, um jogo lá em Minas, a bola vai entrar, o Gandula entrou e cortou a bola. Aí já teve um massagista que entrou em campo. A bola que bateu no passarinho. Passarinho, sim. Mas, olha, eu tinha um instrutor da FIFA que disse assim, olha, no futebol é o seguinte, sempre tem uma jogada diferente. Quem podia imaginar que o cara do Palmeiras ia invadir o campo na hora do gol? Olha, conhecendo o Daverson, eu vou te falar que eu acho que já devia estar alguém segurando ele ali antes, cara. E aí vocês iam... Então tu ia jantar de Não, graça no toda vez. início eu ia jantar. Porque o jantar começava 00:30 e não tinha hora para acabar. E aí você comia demais. Todo mundo falando, comendo e falando. A barriga vai inchando. Aí vinha a sobremesa. E eu tinha que acordar cedo no dia seguinte. Aí eu comecei a ficar barrigudo. E aí eu falei, eu não estou dormindo legal, porque você não consegue dormir depois de jantar à tarde. Eu não sei como vocês aguentam, eu não aguento. E com a idade você tem que comer menos à noite, tomar uma sopinha, uma salada só. Tem cara que come um filé mignon, carne, não sei o que. Carne à noite mas tem cara que come. Aí eu comecei a não ir no jantar. Você não tá indo no jantar, não sei o quê. Eu digo, o que você ouve? Primeiro, eu não falava nada, eu só ficava olhando e tomando lá o vinho. O Galvão continuava o programa, de falar 00:30 até 5 da manhã. Aí no final eu já tinha a chave do restaurante. Os garçons iam embora, o dono do restaurante ia embora, e eles que trancavam o restaurante. Aí é brincadeira. Não sei se continua esse programa. A pandemia deve ter terminado esse jantar. Que é uma pena, né? Porque deve ser uns caras ali, uma resenha maneira. Não, tinha gente que ia ao restaurante de noite para sentar nas mesas próximas para escutar o papo. Aí virava uma conversa de maluco, pô. E como é que tu virou árbitro? O que tu tava fazendo? Futebol de praia em Copacabana. É? Eu era garoto de praia. Tu sempre morou ali na Zona Sul? Sempre morei em Copacabana, criado em Copacabana, estudava em Copacabana. No colégio que eu estudava, o professor de educação física, malandramente, fala assim, quem quer ser o xerife? E eu metido pra cacete. Meu apelido era Intrujão. Até eu descobri. O que quer dizer xerife? Xerife Vou explicar o que é xerife. Mas aí Intrujão, quando eu descobri que Intrujão era receptador de furto, eu aí fiquei, não pode. Eu pensei que era um intruso. Era intruso. E eu me meti em tudo. E o professor de educação física, quem quer ser o xerife? Eu. Quem que era o xerife? Você pegava a chamada, fazia a chamada rapidinho, todo mundo presente. Dividia em times de 5, 4 times de 5, e na aula de 50 minutos, que era a aula de educação física, em 50 minutos todo mundo jogava e eu tomava conta e o professor gostava. Mas inconscientemente, o professor, ao me dizer que eu era o xerife, ele estava despertando em mim um espírito de liderança. Eu gostava de mandar. Até hoje eu gosto de mandar um pouco. Então, só não manda em casa, né? Isso daí. Sim, senhora. Eu mando não, mas última palavra, sim senhora. Aí o que acontece? Nesse tempo, na praia, eu jogava no time de aspirante, que era o time que fazia preliminar, areia mais quente, 2h da tarde. E não tinha. E no jogo de cima, eu jogava mais ou menos, corria para a burra, botava a rede, eu que lavava as camisas do time e tal, lá do Lido, que chamava Belfor Roxo o time. Aí fundamos o Radar depois. Nesse meio tempo, ninguém queria apitar futebol de praia, porque na praia, quando acabava o jogo, o juiz entrava no cacete. A torcida do time que perdia entrava, descia o paredão e pá! O que você deu? E pum, pum. Pô, era praxe querer bater no juiz. E eu digo, comigo eu não vou fazer isso. Por quê? Eu vou arrumar um subterfúgio para fugir da torcida. Aí eu pitava, ficava na beira da água e terminava o jogo na beira da água, virava e mergulhava. E a torcida que descia o paredão, até chegar do paredão de Copacabana, onde passa, o pessoal passeia, que todo mundo conhece Copacabana, vai descendo na areia até chegar em mim, eu já estava dentro da arrebentação. Aí ninguém mergulhava lá. E eu tinha um relógio que não era prova d'água, de tanto mergulhar ele virou a prova d'água, botava o apito no bolso, tirava a camisa, deixava a camisa lá, perdia a camisa, perdia. Escurecia e eu saía a nada e a torcida não me batia. Aí um dia me viram apitar e falei, faz um curso, vai estudar. Aí eu fiz educação física e fiz um curso na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Que idade? Com 19 a 20 anos. Era CBD na época? Não, Federação Carioca de Futebol. Carioca. E a CBF era CBD. E aí um dia eu estou apitando
ainda pela Federação Carioca e pela CBD. O presidente da Federação Paulista me viu apitar um jogo e falou assim, vem para São Paulo. E eu vim aqui para São Paulo e fui contratado, e aí minha vida deslanchou. Quer dizer, eu fui fruto de uma oportunidade. Primeiro, no Rio de Janeiro, deles estarem renovando os árbitros. E segundo, de eu apitar um determinado jogo, que ele me viu, o Mendonça Falcão, presidente antigo daqui, me viu apitar e falou assim, vem para cá. Aí me deu a oportunidade. Aí aqui eu me transformei em árbitro da FIFA, apitei a época da geração Pelé, depois geração Rivelino, apitei os grandes clássicos do futebol paulista, e aí apitei clássico pelo mundo todo, pela América do Sul, em todos os países da América do Sul, na Europa. Né? Apitei na China, rapaz. Caralho, você não sabia. Pô, na China, o time da China perdeu um jogo e acabou o primeiro tempo, ele estava perdendo 2-0, levando um passeio da Alemanha, aí eles começaram a bater palma para mim. Aí eu não entendia nada, depois diferente, no Brasil, os caras me xingaram. Né? Aí o Bandeirinha, que era o Lustor, me catuca assim, agradece que eles estão te batendo palma para você. Eu fiz aquele agradecimento. Pô, legal, os caras são educados, não sei se ainda são, mas na época era. Era um amistoso, a Alemanha Não, e China? era um mundial. Desses sub-20, sub-17, eu optei 3 mundiais desses e 2 Copas do Mundo. Eu optei 5 mundiais e 2 Olimpíadas. Ah, como é que é o processo para te escolherem para uma Copa do Mundo? Primeiro, você tem que ter um histórico. Segundo... Primeiro tem que ser foda. Claro, você tem que ter capacidade. Não adianta eu chegar para você e falar assim, ô Igor, eu vou te levar para trabalhar em tal lugar. Se você não for bom, tu não vai trabalhar. Na FIFA é a mesma coisa. Não adianta o cara te escalar para apitar um jogo se você não tiver qualidade. Só porque você é bonito. Obrigado. Não, mas você não vai chegar nunca, tu é feio para burro. Mas o problema não é esse, não. O problema é que não adianta ter só contato. Não adianta você chegar e dizer assim, fulano é bom, não sei. Bota lá, se souber apitar, se souber... Tem garoto que joga para burro, pô, meu filho joga para chuva. Bota lá. Na verdade, não joga aquilo. Então, a mesma coisa que para ser apto. Você faz uma carreira, você vai levando, e aí... Deixa eu desligar aqui, que você bateu um telefone aqui que... Não sei nem no dia. Mas, enfim. Então, na verdade, na qualidade, que hoje em dia, você tem que mostrar qualidade. E aí eu mostrei qualidade, e aí fui. Igual, fui indo. Eu como, é que a gente vê que os árbitros fisicamente mudaram muito, né? Nos últimos 30 anos. Hoje tem é... um que é parrudaço. Não, é o Daronco, ele é gigante. É. Mas, assim, tem muitos árbitros maromba hoje em dia, né? Obviamente, físico é importante porque ele tem que... Hoje nem tanto, né? Que deixa o VAR fazer, né? Então nem precisa correr tanto, deixa né? eu falar, a arbitragem é o seguinte, quando eu comecei, o árbitro era gordo, barrigudo, ia ficar parado no meio do campo. Não corria tanto. Aí o futebol foi evoluindo. Os caras começaram a correr muito mais também, né? Porque os jogadores... Aí eu até passei por essa transição. Eu já era instrutor da FIFA e estava no final de carreira apitando e fui fazer uma palestra na Tchecoslováquia sobre preparação física dos árbitros. E eu falei, quando eu comecei, eu percorria 5,5 km. Hoje, o árbitro, 90, percorre 12 a 13 quilômetros. Hoje percorre 13. Percorre. Anda, dá um trotezinho e dá pique. O jogador é a mesma coisa. E a regra mudou. No meu tempo, tinha uma bola no jogo e uma bola lá na mesa do representante. Quando a bola saía para a linha de fundo, demorava a voltar para bater o tiro de meta. Hoje tem uma bola atrás do gol. Hoje tem bola lá na lateral do campo. Antigamente, o cara pegava uma bola, o zagueiro atrasava o goleiro ficava quicando um tempão. Hoje não pode, é 6 segundos. E se atrasar com o pé, ele não pode botar a mão na bola, tem que ser com o pé. Então a regra foi evoluindo, o jogo se tornou mais dinâmico. Hoje só para quando o VAR enche o saco e começa a parar o jogo. Então o jogo ficou mais dinâmico e o juiz tem que ter melhor preparo físico. Então do gordo, o juiz começou a ter mais preparo físico, surgiu um juiz na época brasileiro, que foi um dos melhores juízes do mundo, o Armando Marques, que era magrinho, corria em cima, e aí você tinha que ter um bom preparo físico. Ou então ter um bom tipo de arbitragem que você podia entrar pelos atalhos. Você sabia que o Pelé pegava uma bola, que ele partia com ela dominada, você corria atrás dele. O Gerson, que jogou, ele pegava uma bola, lançava, e você tinha que correr antes. Tinha jogador que pegava a bola e ficava rodando, como o Clodoaldo, o Zinho, pegava a bola, você não ia tanto para frente, você encostava mais nele. Então você tinha que entender um pouco do jogo. Hoje não. Hoje é uma correria desenfreada e os árbitros estão se preparando mais. Agora tem uns que se preparam até em excesso. Esse que rapaz que você falou lá do Sul, ele faz 250 supinos e rosca por dia, para ficar aquele bicho. E aí fica todo mundo fortão. Aí fica um robô.
sabe? Bota a mão no ouvido, não é, pô, dá. Mas, assim, hoje em dia eu sei que tem, né? Que tipo, tem o árbitro pra ser árbitro, ele tem que fazer um teste físico, ele tem que passar um teste físico. Na sua época tinha isso? Tinha também? Tinha. E pior que eles faziam 2 dias antes de começar a Copa do Mundo. Eu digo, não vão fazer. O cara não passa, não tem árbitro pra Copa, né? Não, e eu mesmo falava, não vão fazer porque vocês vão provocar distensão muscular. Vou provar um esforço muscular. No mínimo, ele vai entrar, chegar dolorido se ele não tiver um preparo físico adequado. E pode acontecer. Você pode não estar num bom dia. Aí eles começaram a maneirar nesse teste físico. Agora eles fazem teste físico durante um período bem longo antes da Copa. Quando o cara chega lá, o teste já não é tão forte, porque eles sabem que o cara tem preparo físico. O bandeira é a mesma coisa? Ou... Mesma coisa. Não tem mais bandeira barrigudo, gordão, que não corria nada. Hoje o bandeirinha corre. Essa semana eu vi um dos melhores árbitros europeus, quase que tomaram o apito dele no jogo do Milan, se não me engano. Aqui no Brasil tomaram o cartão. Você viu esse lance? Tomou o cartão, o Diego Souza tirou o cartão da mão do árbitro. Mas aí já é foda. Mas lá, tomar apito, que eu estou dizendo é o seguinte, eles já estão reclamando demais. Ainda mais porque quando criaram o VAR, tiraram a autoridade do árbitro. Então, o árbitro acho que não apita. Hoje é um robozinho. Mas... O Igor com essa barriga dele, com esse físico dele, podia ser juiz de futebol. Ele fica dentro de campo e você, Dave, como VAR. Perigo é jogo do Flamengo. Faz tempo. Aí complica. Mas o camarada que entende lá fora, eu falei, Igor, falta. Ele, apita. Pênalti, apita. Entendi, o juiz meio que só. Nada, pior é a bandeirinha. Não, bandeirinha tá terrível. Bandeirinha não precisa mais nada. Porque o bandeirinha, você pode botar o sorveteiro do estádio, o vendedor de pipoca, o vendedor de refrigerante, para ser bandeirinha. Ele fica ali. Aí o cara fala assim, gol, para tudo, vamos ver o gol. O que a bandeirinha serve? É enfeite. Ele marca sua bola fora, saiu ou não saiu, e quando sai e ele não levanta, os caras ainda reclamam dele. Então, bota o sorveteiro ali. Eu tava vendo a Eurocopa, né? Eurocopa, não é aqui no Brasil, que é o Brasil é outro mundo em relação a isso. Mas que na Eurocopa, cara, os bandeirinhas... O cara tava 3 metros impedido e o cara não levantava. Não, sabe? E a orientação nem é essa. A orientação, quando é claro, é pra você levantar. Mas é um tal de protocolo. Protocolo é igual bula de remédio. Você lê bula de remédio? Não. É muito pequenininho. Protocolo, a palavra já é chata. Protocolo. Aí o cara fala assim, olha, quando ele estiver impedido, não levanta e espera a conclusão do lance. Por quê? Porque se você levantar errado, você vai anular um gol. Mas isso é aquele impedimento de nariz, de cabecinha, de ombro. Agora, o cara está a 5 metros d'água em profundidade, ele não levanta, o cara entra na área, toma uma cacetada, quebra a perna, o juiz marca pênalti. Não, foi impedimento antes, porque a imagem mostrou pênalti. É tudo errado. Esse VAR veio para... Era um negócio bem intencionado, veio para complicar. É a coisa mais chata que existe nos últimos tempos no futebol mundial. O Bruno Henrique fez o primeiro gol ontem, eu fiquei, caraca, tá impedido, vai subir o VAR ou não vai? Porque ele foi muito ali, né? Na transição ali, fez o gol, falei, meu Deus, cadê o VAR? Aí não, gol. Mas ali, David, é porque você estava assistindo o jogo. Quando o cara assiste, ele não julga. Quando joga uma bola em profundidade, você está assistindo, você não presta atenção no momento do passe. Se fosse pro Gabigol, o Gabigol poderia estar em posição de impedimento. Então, ali ficou muito claro para mim e claro para o Bandeirinha. Tanto é que o Bandeirinha acho que nem levantou depois do lance, não levantou a bandeira, porque ele viu que o jogador do Flamengo estava atrás. Portanto, ali agiu certo. Mas esse protocolo de esperar, para mim, isso é o fim do mundo. Pô, eu acho, para mim, o mais bizarro, eu nem sei se rola ou se rola tanto assim, o cara usa o VAR e ainda erra. Isso é insano. Isso é insano. Mas não, outro dia aconteceu no jogo da Libertadores, lá no Paraguai, mostraram o Fluminense, jogo do Fluminense. Mostraram o lance, o VAR não viu, que tinha um zagueiro lá na linha de fundo dando condição, e ele botou uma linha lá no longo gol do time do Paraguai, lá dentro de Assunção. Que o VAR conseguiu errar. E sabe quem era o VAR? É um juiz de primeira categoria da Argentina. Não, e a desculpa era, porque a imagem tava com o zoom e, tipo, a parte de baixo tava cortada. Como é que o cara dá o lance sem ter o campo inteiro? Ele nem tinha visto o campo inteiro. Era o Lustor. O pai dele foi até juiz comigo. Um ótimo árbitro, com o VAR, pisou na bola. Aí a Conmebol, tá suspenso, tá punido. Ele tá apitando. Porra, isso é esquisitíssimo, esse lance de errar com o VAR e tudo. Isso daí Torcedor, rapaz. Outro dia eu vi um torcedor vibrar com um gol, passou mal do coração. Começaram a abanar ele. Ele quase morreu, não sei o quê. De repente, o VAR avisa, foi irregular o gol não foi válido. O
cara quase morreu, rapaz. Pô, foi no jogo do Corinthians e Cruzeiro, um gol daquele Pedrinho que agora tá lá em Portugal. Pô, ele bateu de fora da área, um golaço. Aí cortaram pra arquibancada, tinha um senhorzinho de idade, coitado, passando mal, e o filho dele abanando ele quase morrendo. Aí, não valeu o gol. Aí ele voltou assim, não valeu o gol. Acabou. Então Mas assim, tu não gosta do VAR por uma questão técnica ou por uma questão de eu queria que o futebol fosse do mesmo jeito? VAR era o seguinte, era pra salvar um erro de gol com a mão. Por exemplo, vou falar da Copa de 86, muito antigo. O Maradona, que até hoje passa, diz que houve um gol com a mão de Deus. Contra a Inglaterra, ele subiu baixinho e com a mão ele deu um peteleco e cobriu o goleiro, gol de mão do Maradona. E o cara de pau saiu vibrando. O juiz, que era da Tunísia, que estava parado lá fora da grande área, gordinho, não entrava na área, deu gol. Isso não pode. Essa é a hora que entra o VAR e diz, o gol foi com a mão. Outro dia, aconteceram 2 vezes. Na Copa da África, o cara chutou da Inglaterra, a bola quicou no travessão, ficou 2 metros lá dentro, o bandeirinha não viu, o juiz não viu. Aí é claro que a bola entrou, o VAR entra, olha, a bola entrou. Para isso, era legal. Aí a FIFA criou, assim, isso é o paraquedas do juiz. Vai essa... Mas virou a muleta. Não, virou. Aí eu falei, sei cá, e quando o paraquedas falhar, e aí? Vai morrer, né? Ah, não, tem um paraquedas de segunda, extra. Reserva. Reserva. E aí virou bengala do juiz. E o juiz transfere a autoridade pro VAR. Agora não tem juiz bom nem juiz ruim. Todos são iguais. Por quê? Porque o cara fica com a mão no ouvido escutando. Agora, já imaginou, no meu tempo, se eu tivesse um ponto e aqui tivesse um VAR falando comigo, os bandeirinhas falando comigo, o árbitro reserva falando comigo? O jogador perturbando? Eu não conseguiria apitar o jogo. Você já imagina você dirigindo um carro falando no telefone celular. Você não consegue se concentrar, o teu tempo de reação é atrasado, você acaba batendo no carro da frente. Você está falando no telefone, é proibido. Imagina um juiz de futebol que tem que estar focado com um monte de gente no teu ouvido. Tem bandeirinha que fica assim, legal, ilegal, impedido, não é impedido. E quando saem os áudios do VAR da Libertadores, por exemplo, é uma loucura, só vagabundo gritando o tempo todo. Eles botam legenda, porque não dá pra você entender o que eles estão falando. Mas o árbitro lá no campo. Ontem o juiz malandro, no meio do campo, o cara foi reclamar um troço, pera um momento, senhor, botou a mão no ouvido. Não, foi falta assim, e foi embora. Mentira! Ninguém falou nada com ele. Ele tá dando golpe no VAR. Teve outro dia, a menina, que é a juíza, falou assim mesmo, só no áudio, olha, ó, goleiro na hora do pênalti não pode se mexer não, ó. Tem VAR que vai dedurar vocês. Fica com um pé na linha, tá? O VAR tá vendo. Usa o VAR como uma forma de coação, os juízes estão fazendo isso. E é uma malandragem dos caras. Teve o Atlético Mineiro e Palmeiras agora, teve o lance. Eu queria, na verdade, saber a sua opinião sobre esse lance, porque eu não sei como é que era antes e como é que é agora, porque a regra não é mais clara, né? É clara, não é muito respeitada. Tá. No lance do gol do Palmeiras, o Daverson, antes do gol, invadiu o campo, né? De maluco, ninguém sabe por que ele fez aquilo. Não, ele acompanhou o ataque. Ele foi lá... o cara driblou pela esquerda e ele entrou junto. E aí, assim, na análise do VAR, o VAR nem viu que o Daverson invadiu o campo. Aí eu não sei, o que tinha que acontecer O que a regra diz é o seguinte, se uma pessoa estranha, um jogador reserva, é uma pessoa estranha, entrar no campo, você paralisa o jogo, e se for reserva, você dá um tiro indireto contra ele. O que acontece é o seguinte, é que ninguém prestou atenção na hora do gol, que tinha um cara em campo. Ele também não interferiu, né? Não fez nada. Anular, nunca. Nunca. Agora, se durante o ataque o cara entra e você vê que ele entrou, para o jogo. Mas isso não aconteceu. Aí fica agora os caras... Tanto é que nem pediram a anulação do jogo. Mas essa é uma coisa absurda, agora, se o gol fosse anulado. Agora, né? Ele tomou amarelo porque o VAR falou para ele, olha, no momento do gol, tinha um reserva que pisou 2 metros dentro do gol, dentro do campo. Aí deram amarelo nele. Mas... pelo menos valeu o gol. Né? Não, ia ser um negócio muito... É o fim a do maior futebol, injustiça seria anular o gol. Ser anulado, né? Realmente. Sim.